Glória a Deus. Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para oferecer a Deus um culto de louvor, de adoração, de gratidão, de podermos ouvir a Tua Palavra que será ministrada aos nossos corações aqui nessa noite. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé para nós fazermos uma oração a Deus. Nós vamos levantar agora um clamor, a nossa voz, nós vamos trazer aqui diante desta oração um convite especial para que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio nessa noite e possa dar sentido a este culto. Nós só viemos aqui pelo Senhor. Se não for isso, é religiosidade. Nós viemos aqui porque acreditamos que vamos invocar a presença de Deus e Ele vai se fazer presente aqui no meio de nós. Nós vamos poder dar a Ele todo o nosso ser, através das palmas, através dos louvores, na abertura do nosso coração. Nós vamos de repente acertar alguma coisa que é em nós. Enfim, meus irmãos, aproveite intensamente cada momento que você vai viver aqui nessa noite na presença de Deus. Vamos falar com Deus. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença mais uma vez aqui nessa noite, nesse dia, para juntos adorarmos, bendizermos e glorificar o Teu santo, esse precioso nome. Ah, Senhor, queremos contemplar aqui nessa noite a Tua majestade santa. Tua é a glória, Teu é o poder. Se estamos aqui, foi porque Deus nos sustentou, é porque o Senhor nos trouxe até essa casa. Meu Deus, queremos aqui olhar para a semana que se passou e já deixar um louvor, gratidão por todas as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Entramos na Tua casa nessa noite com cânticos de louvor, de gratidão, de adoração, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas. Se alguma coisa, meu Deus, não vai tão bem, se alguma coisa precisa, nós necessitamos de que haja paz naquilo, queremos viver livre de uma determinada angústia. Senhor, Tu és perfeito em tudo. Se estivermos vivendo a Tua vontade, é o Senhor que está trabalhando
Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós vamos louvar o 304 da harpa. orando em todo o tempo, com toda oração
o Senhor falava em meu coração: qual é a voz que tem dominado o seu coração? A voz do Senhor Jesus, que te chama para um lugar secreto, um lugar de intimidade, um lugar de comunhão com Ele todos os dias, orando em todo o tempo? Ou será que a voz que eu e você temos ouvido é a voz do WhatsApp, a voz do Facebook, a voz de um filme, a voz de um passeio? Mas eu não estou ouvindo a voz do Senhor que me chama para este lugar secreto. Ele tem saudade de ouvir a sua voz naquele lugar. Vai imaginando qual é o lugar que você tira ali da sua casa para você dobrar o seu joelho e buscar ao Senhor Jesus. O vento obedece, o jumento obedece, o mar obedece, e eu e você, nós obedecemos a voz do Senhor, porque Ele está te chamando para ter mais intimidade, para ter mais comunhão com Ele nesse lugar secreto. Oh, aleluia! Reflita sobre isso, louve e vai refletindo ao Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no
Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Ainda de pé, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, aos Romanos, capítulo de número 6 e o verso de número 23, um versículo conhecido de todos nós. Que tempo glorioso! A gente poderia pensar em mais um louvor, já com um pouquinho de espaço de flexibilidade que temos, podíamos pensar em mais um louvor. Estava muito bom estarmos nesse momento com o Senhor, através da adoração. Romanos capítulo 6, verso de número 23, aos que encontraram eu posso ouvir um amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque o salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, isso aqui está se tratando de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu quero pedir mais uma vez que você feche os seus olhos. Eu vou deixar de esboçar algum comentário aqui, para que eu deixe as informações para o momento da palavra, mas de cabeça encurvada, os olhos fechados. Eu tenho o costume, irmãos, não é um costume, é um pensamento claro, nítido, que o pecado, e eu sei que todos nós há de concordar com isso, ele deve ser, quando eu entendo a expressão que eu vou utilizar aqui, ele deve ser repudiado, ele deve ser evitado, assim como nós não desejamos que nenhum mal chegue na nossa casa, ou alguma enfermidade, quando nós ouvimos falar dela, nos causa às vezes preocupação, receio, medo, alguma coisa relacionada àquilo que vem para nos assombrar. Eu queria dizer para os irmãos que se tem uma coisa que a gente deveria evitar, deixar que chegue na nossa casa, é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele mata a nossa vida, ele mata a nossa salvação. E nós devemos então buscar tudo aquilo que da parte de Jesus traz vida, todas as informações, todos os benefícios, todos os ensinamentos que Jesus tem nos dado. Tudo isso é por intermédio da salvação, a graça gloriosa, que nós possamos ir de encontro a isso, evitar, é o oposto. Um caminho é a vida, um caminho é Cristo, outro caminho é o pecado, os manjares, as seduções que Satanás tem colocado temporariamente, causará alegria, prazer físico na nossa carne, mas é uma armadilha diabólica, é um laço do passarinheiro, é uma prisão, é um buraco, é um perigo. Por isso que nessa noite eu quero que você ore comigo, pedindo que o Senhor tire a sua vida, a sua casa, e aponte a sua família sempre para aquilo que te leva à salvação, aquilo que te leva para a vida eterna. Jesus, ele tem esse caminho, ele é esse caminho para as nossas vidas. Por isso, grande Deus e Pai, nós queremos mais uma vez entrar na tua presença aqui nessa noite e rogar ao Senhor que nos ajude, meu Pai, para que possamos colocar, subjugar a nossa vida, para que ela sirva a graça, para que ela sirva todos os conselhos, toda a aceitação por intermédio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos ajude, meu Pai, a arrancar de nós todos os males, vestígios que possa trazer
deixar alguns avisos da obra de Deus para as nossas vidas. No próximo dia 12 de setembro, vai acontecer o nosso batismo regional. Dia 12 de setembro, ele a princípio aconteceria no dia 5. Ele não vai mais acontecer no dia 5, porque nós temos uma agenda da nossa convenção, e eu quero depois estar falando melhor com os irmãos no grupo de WhatsApp. Os irmãos notam que a minha participação no grupo do WhatsApp, ela quase, ela é muito rara, e quando ela aparecer, você ouve, porque eu só apareço ali se tiver alguma coisa que eu entenda que é de suma importância, os irmãos só vai me ver ali, eu só vou me apresentar ali. Quando tiver alguma coisa do pastor, para e ouça, porque você mesmo vai identificar dizendo o seguinte: isso não acontece sempre. Você ouve, porque eu tenho ali às vezes uma informação muito importante, pertinente, que eu não gostaria de tratar em púlpito com a igreja, e ali os irmãos me ajudam a diluir aquela informação, levar esta informação. Então vamos lá, o que vai acontecer? Nos dias 3, 4 e 5 vai acontecer o primeiro simpósio de missões online, com o tema Até que Todos Ouçam. Então, como que você pode acompanhar? Dia 3, 4 e 5, você pode acompanhar pelas redes sociais. Vai ser um trabalho maravilhoso, transmissão direto de São Paulo, do Mandaqui. Temos coisas assim gloriosas que vai acontecer nesse dia. Possivelmente o que eu vou colocar no grupo é o link dos horários, para que você possa acompanhar. Você vai poder acompanhar pelo canal do YouTube, você pode acompanhar pelo Facebook, e você pode acompanhar pelo Instagram. De que maneira? Você vai usar o endereço @Missão Desafio, tudo junto, @Missão Desafio, e eu tenho certeza que você vai receber coisas, informações, palavras, testemunhos que vão abençoar muito a sua vida. Por conta do tempo de pandemia, esse trabalho vai ser feito online, de maneira que, como temos uma agenda convencional, é importante que não haja nenhum evento que choque com essas agendas da convenção. Então, o batismo nas águas vai ser dia 12, com um número de pessoas bem reduzidos. Por exemplo, cada congregação, das 19 congregações que vão participar, vai ser feito assim, eles vão estar vindo o pastor, o cônjuge, se for uma missionária, o esposo, e mais 2 obreiros ou 2 membros da igreja. E a pessoa que vai descer as águas do batismo, ela pode trazer os seus filhos, se ela tiver, não vai contabilizar, mas no máximo, claro, o cônjuge, e no máximo mais 2, 3 pessoas no máximo para estar participando, testemunhando. E nós vamos depois tratar como é que vamos fazer com a sede, como vai ser a participação da nossa igreja sede, porque se nós viermos todos, por exemplo, hoje eu vi algumas fotos do culto da manhã, mas esses irmãos que estão aqui, a gente já vai ter uma certa preocupação de número de pessoas, então a gente vai ter que ter uma dosagem nesse sentido, tá? Por conta do tempo de pandemia que nós estamos vivenciando. Também vai acontecer o nosso simpósio regional, vai acontecer no próximo dia 19, e eu trago mais informações para os irmãos nos próximos cultos, porque temos alguns ajustes que vai ser feito de participação de pessoas. Depois eu deixo vocês assim mais a par disso. Amém, irmãos? Os candidatos ao batismo, por favor, procure o pastor para que eu possa estar te dando o suporte, as informações, tirando as suas dúvidas. Essa semana mesmo a gente vai estar atendendo pessoas que vão descer as águas, que tem alguma dúvida. Falando em pastoreio, irmãos, eu volto aqui a frisar uma coisa para os irmãos. Quando você precisar do pastor, o pastor ele está nos cuidados de apacentar, de orientar, de aconselhar.
Se você precisar do pastor, entre em contato conosco. Eu vejo que os irmãos têm feito isso, mas gosto sempre de frisar isso. Use o teu pastor, gaste o teu pastor, peça conselho. Talvez a gente não tenha uma resposta na hora, a gente vai orar, mas olha, utilize do teu pastoreio aquilo que Deus tem te entregado. Isso é muito importante para a sua vida. Amém, meus irmãos? Tá bom, nós vamos passar para o momento dos dízimos e das ofertas. Então você que nesse instante faz parte do culto, né? Nós adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós vamos expressar fidelidade e amor aqui nessa noite. Então você prepare com bastante alegria. O grande segredo, irmãos, de ofertar e fazer desse momento um momento de alegria é você fazer uma autoanálise de tudo que você tem recebido da parte de Deus, os cuidados dele, e como ele tem sido generoso em cuidar da sua vida, em todas essas áreas, se tratando especialmente agora das coisas físicas. Você com isso vai fazer com gratidão a sua oferta, com louvor. Você vai você vai desejar que isso aconteça. Isso vai trazer alegria no teu coração. E a Bíblia diz que Deus tem um prazer nisso. Deus ama aquele que contribui com alegria. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada vida que adentrou aqui nessa noite, falando, Senhor, neste momento sobre a vida financeira dos teus filhos. Quero rogar a Deus que o Senhor possa abençoar, Pai, abençoar de uma forma gloriosa, uma benção com entendimento. Abençoe para que não falte o pão, para que não falte o trabalho e que não falte saúde para que eles possam buscar o pão. Meu Deus, dê a eles sabedoria, essa é a bênção, para administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Lembrando, amados irmãos, esta oração a Deus, que a nossa finança passa pelo livre-arbítrio, de maneira em que não é porque nós dizimamos e ofertamos que Deus tem responsabilidade de fazer de você um fantoche, uma marionete que ele diz, só gasta assim, só faça assim, ele te obriga a isso. Nós temos, ó Pai, livre escolhas. Nós temos, Senhor, a autoridade de fazer o que bem entendemos com os nossos valores, mas nós não queremos usar dessa liberdade. Queremos os teus conselhos, a hora de gastar, o que precisa comprar, é hora para isso, eu preciso disso, para que eu quero isso, qual é o propósito de eu adquirir isso, isso está me fazendo falta, é importante. Essas perguntas e a compra no tempo certo vai livrar o meu nome de dívidas, não vai comprometer a minha renda, e o nome do Senhor será glorificado. Nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos fazer assim, um louvor completo, com a igreja de pé. Amém. Um louvor de gente grande. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor. Tenta achar o plano B, o plano C, e exalte o nome do Senhor.
Amados, eu quero convidá-los a tomarem as vossas Bíblias e abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo de número 5, verso de número 12. Que possamos viver esse tempo precioso com bastante alegria aqui nessa noite. Verso 12: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, ele rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote, oferece ali pela tua purificação que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Amém. Pode tomar, por favor, o teu assento. Vamos falar com o Senhor. Pai, mais uma vez nós entramos na tua presença para pedir a Deus que venha falar conosco através da sua palavra. É muito importante que o Senhor tome esse momento para ti. É o teu povo, são ovelhas compradas pelo teu sangue. Eu não tenho nenhum direito sobre ela. Só o Senhor sabe tratar do que é teu. O Senhor sabe o que quer sobre cada um de nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus, use a minha vida para falar do Senhor, a minha vida para a tua glória. Amém e graças a Deus. Irmãos, eu quero durante alguns instantes estar falando um pouco de um direcionamento que Deus colocou no meu coração e compartilhar ele com a amada igreja. Queria que você meditasse comigo, entendesse. Eu acredito que se eu não falhar e o que Deus falou ao meu coração for do Espírito Santo de Deus, for direto de Deus, Ele vai trazer entendimento sobre aquilo que vai ser colocado aqui nesta noite para as nossas vidas. Esse texto eu escolhi, ele vai se encontrar em Mateus e em Marcos, mas eu escolhi o de Lucas pelo único detalhe. Eu poderia ter lido os outros, que vai ser muito parecido, mas eu achei por bem falar quando Lucas ele diz assim que diz que esse homem estava muito cheio de lepra. A visão de Lucas, a partir do momento que ele recebe as informações, porque Lucas é um erudito, um estudioso, ele não participa do ministério pessoal de Jesus, ele não acompanha como um apóstolo, e nem como alguém que foi convertido no tempo das ministrações de Jesus, de maneira então que ele vai buscar informações minuciosas. Tem coisas que Lucas vai falar que você percebe que é de alguém, de um escritor minucioso, cuidadoso. A literatura dele é perfeita, assim, a habilidade dele, claro, com a inspiração do Espírito Santo. E uma das coisas que também me chamou a atenção nesse texto é que Lucas ele era um médico. E o médico, ao ouvir falar das enfermidades, tem um direcionamento mais profundo do que eu como pastor, para diagnosticar uma pessoa quando a gente vai visitar ela está doente. Ela fala o que ela tem, ela explica: eu estou com dor de cabeça, eu estou doente, eu estou desenganado, eu estou assim, assado. E você imagina um médico convertido recebendo essas informações.
ele sabe exatamente da profundidade daquele mal e as possibilidades de cura ou não daquela pessoa. Mas o que eu quero frisar aqui é quando ele vai citar que ele estava muito, mas muito profundamente leproso. Quando ele trata essa lepra com essas descrições, ele está dizendo que esse homem estava desenganado e esse homem estava com o seu corpo praticamente todo comprometido, de forma que essa reversão só poderia acontecer mesmo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, amém? E isso é muito bom, porque para tudo há uma solução. Esses leprosos, eles, uma vez identificados em Israel, eles eram levados até o sacerdote, fazia-se um exame, uma análise, e uma vez comprovado que ele estava leproso, ele era, uma das primeiras coisas que acontecia, isso é muito importante eu falar para os irmãos, ele era retirado da comunhão e retirado da família. Para nós, humanamente falando, é aí que entra uns detalhes importantes que eu gosto de frisar nas mensagens, ou pelo menos o Senhor me dá um entendimento nas coisas, não é pessoal ou melhor do que ninguém, são chamados diferentes, e eu gosto de frisar alguns detalhes. Por exemplo, é normal que a gente ache que, por exemplo, a grosso modo, humanamente falando, deve ser mais doloroso para muitas pessoas ser tirado da família do que da presença de Deus, quando na verdade estar na presença de Deus é muito mais importante, porque com a presença de Deus eu obtenho a minha família, com Deus eu tenho tudo, sem Deus eu não tenho nada. Então, mas deve haver aqui um embaraço quando essa mensagem já é lançada assim, eu coloco alguns detalhes que a primeira coisa, templo, participação de trazer sacrifício, qualquer movimento e festas espirituais, ou que havia religiosas, uma vez ordenada por Deus a Moisés, que acontecia periodicamente, vezes no ano, esse homem estava banido, ele não tinha mais essa comunhão, não tinha como participar mais. E aqui está o pior dos agravantes: a lepra, ela impedia a pessoa de ter comunhão com as coisas de Deus. A segunda coisa que eu acredito que deve ser a mais difícil, porque, por exemplo, tá, irmãos, entenda bem o que eu vou te dizer. A pessoa, ela perde um membro do seu corpo, ela perde a mão, ela trabalha, aí ela vai chegar e vai receber do INSS, né? Ela vai receber o afastamento, ela vai até os lugares, os órgãos responsáveis por isso, ela recebe o afastamento. Deve ser muito duro essa pessoa sair do trabalho, ela sobrevive, mas deve ser muito duro ela deixar de fazer o que gosta, ela deixar de ir em alguns ambientes por causa da sua, porque ela está debilitada. Mas eu acredito que o segundo mais grave é estar longe da família, ela perde a família, e todos os leprosos nessas condições recebiam essa sentença, sem a comunhão com Deus e sem a participação da família. Alguns vovôs e vovós, no tempo de pandemia, diz que foi muito angustiante ficar sem os netos, sem a visita dos filhos. Você consegue conviver, por mais que goste, sem o convívio da rua. Então, o segundo top da lista aqui é a falta de participação familiar. Essas duas coisas é muito importante nós frisarmos aqui. Você vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor, por que o senhor está dizendo isso?
é que eu gostaria de trazer aqui nessa noite, com a abertura do culto foi realizado, a informação para os irmãos que a lepra, com essa leitura que se fazia dela na época, e até mesmo às vezes o próprio Deus, ouça-me isso, o próprio Deus permitia, o próprio Deus ensinava, o próprio Deus disciplinava as pessoas com a lepra. Uau! Significa nessas entrelinhas que a lepra, ela tinha um entendimento com o pecado. E eu gostaria de falar sobre isso aqui nessa noite. Eu gostaria de fazer com que eu e você saíssemos daqui não com medo, não com temor, porque Isaías nos diz assim: ao Senhor teu Deus, a Ele santificai, seja Ele o teu temor, seja Ele o teu assombro. O Senhor sempre nos disse isso: não tenha medo daquele que tenha poder de destruir o seu corpo, tenha medo daquele que pode mexer com o teu corpo, mas também pode mexer com a tua alma. Só Deus pode mexer com a alma. Mas eu gostaria que você e eu aqui nessa noite, sabe quando você guarda uma mágoa, quando você solta uma palavra, quando você tem um hábito pecaminoso, quando você está indo para o pecado, eu gostaria de dar um conselho para você através dessa mensagem. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, se o pecado estiver ali, corra para cá. Se o pecado estiver ali, corra para outra direção. Aonde você olhar que o pecado está, suma de perto dele, fuja dele. Ele é perigoso, ele mata, ele tira a tua vida da presença de Deus, ele tira a tua vida do teu conceito familiar. Se você conversar com alguém que sente a dor de ter vivido as percas familiares pelo pecado, você não tem como de mencionar isso. Se você pegar alguém que tem um apreço por Deus, que uma vez se teve comunhão, viveu dos projetos de Deus, e hoje está longe de viver as coisas com Deus, porque o pecado arrancou eles do púlpito, arrancou eles da ceia, arrancou eles do grupo, arrancou eles das festas, arrancou eles da presença de Deus. Você vai ficar assustado. Isso é um alerta, isso é um sinal vermelho para as nossas vidas. Sempre vá para o verde, nem abuse no sinal amarelo. Se você estiver querendo passar pelo sinal amarelo, freie, porque se você entrar no pecado no sinal vermelho, você está colocando em risco a sua vida, a vida de pessoas, o ministério. O pecado, como a lepra, nos tira da presença de Deus. O pecado, como a lepra, nos tira do âmbito familiar, nos tira da comunhão, nos tira da paz, nos tira a nossa honra. Que absurdo! O pecado, irmãos, e talvez eu estou te dando aqui, pastor, eu vim aqui buscar uma palavra de bênção, pastor, eu vim aqui buscar uma bênção para minha casa. Você quer ser abençoado? Fuja do pecado, e tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer no tempo certo, tudo vai acontecer na hora certa. E uma das coisas que o povo hebreu, o povo judeu tinha em relação ao homem que pecava, eles corriam dele, escorraçava ele, porque o pecado ele mancha, ele tem uma ideia, a lepra ela tem uma ideia de mancha, de pecado, olha, escute isso, pelo amor de Deus, o que eu estou te dizendo aqui nessa noite. E se você tem pensamentos pecaminosos, ou se o diabo quiser colocar em você, fuja deles imediatamente enquanto há tempo. Desprezo,
não tenha comunhão com Ele, não sente com o pecado, não almoce com o pecado, não tome café com o pecado, não olhe para o pecado, não sinta o cheiro do pecado, não dê ouvidos ao pecado. Ele é perigoso, ele mancha de uma forma que os judeus evitavam a pessoa. Se ela vinha, eles não deixavam de apontar aquilo. Tenha calma, porque eu termino essa mensagem dizendo que a cura para o pecado, seu nome é Jesus de Nazaré. A cura para o pecado é Jesus de Nazaré. Mas eu quero te ajudar a se livrar dele. Uma vez que uma pessoa era diagnosticada com a lepra, ela demorava de 20 a 30 anos até vegetar. E os irmãos sabem, só Deus podia curar o pecado da lepra. O pecado da lepra, irmãos, ele é tão complicado, porque cedo ou tarde ele deixa de ser obtido. O que eu faço em oculto, uma hora virá à luz, uma hora há de ser revelado, precisa ser revelado para ser curado. Naamã, no capítulo de número 5 de 2 Reis, ele tinha uma ótima vestimenta, cobria o seu corpo de uma maneira maravilhosa, couraças, talvez como um grande comandante do exército da Síria. Talvez ele tinha a melhor roupa do escalão, mas dentro da sua casa, uma criada consegue ouvir os burburinhos: o meu Senhor está leproso. Não durma nesse culto, escute-me. O meu Senhor está leproso, porque o pecado ele não consegue ficar escondido durante muito tempo. Até quando? O pecado ele não consegue ficar escondido durante muito tempo. Cedo ou tarde ele vem, o preço dele. Ô de casa, quem é? Eu vim trazer a recompensa pelo seu pecado. Não, é seu. Não, é seu. Não, é seu. Cedo ou tarde, o meu Senhor, posso falar alguma coisa para a senhora? Eu gostaria que a senhora mandasse o meu esposo ir até um homem de Deus que há em Samaria, grande homem de Deus. Quem sabe ele, por intermédio de Deus, pode ajudar o meu Senhor. Vai buscar ajuda. Tem hora que a couraça não tampa mais, tem hora que a família começa a dar os primeiros indícios: o papai não está bem, a mamãe não está bem, meu irmão não está bem, a minha irmã não está bem, o meu filho não está bem, esse comportamento não é legal. Tem hora o pecado ele tem um prazo. Não queira vegetar, não queira demorar, busque socorro da parte de Deus, que Deus nos livre do pecado. A Bíblia vai relacionar, quando eu disse para os irmãos em Números, no capítulo de número 12, quando Miriam e Arão se rebelam contra Deus, dizendo que a unção que está sobre a vida de Moisés é uma unção que pode ser compartilhada e que através deles o Senhor também pode utilizar do seu poder para usá-los. E eles começam a enfrentar a punição que eles recebem. Diz que na testa nasce uma lepra absurda, escancara-se. É uma punição. A punição da rebelião, a punição da falta de servidão, da falta de obediência. Talvez você e eu aqui ache que pecado está relacionado só aos conteúdos do mal, do mundo e da televisão. Mas quando nós não obedecemos a Deus e aos nossos pastores, às nossas autoridades espirituais,
espirituais, nós estamos em pecado. Há um pecado pela falta de ouvir a voz de Deus. Há um pecado de não estar debaixo de autoridade. Há um pecado de dizer: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém. Deus fala comigo, eu também sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu oro em casa, eu tenho uma vida na presença de Deus. É pecado. Deus instituiu ordens, sacerdócios, Deus instituiu hierarquias espirituais para que debaixo delas a obra de Deus fosse à frente, adiante. Uns para diácono. Geazi, capítulo de número 5, quando Eliseu não aceita a recompensa que Naamã queria entregar. Naamã queria dizer: Eliseu, quanto que custa? Eu não sei, olha, eu estou tão grato a Deus pela minha cura, eu queria te dar um valor, eu queria te dar especiarias, eu queria te dar tapetes, eu queria te dar algumas riquezas que temos. E ele diz: não, eu não quero. Mas Geazi vai lá correndo atrás de Naamã e fala: ó, meu senhor mudou de ideia, chegou uns viajantes lá, ele precisava melhorar a recepção deles, e ele pediu para que, se você não pode nos dar alguns benefícios para que eu possa levar para ele. Mentira. Quando ele chega, Eliseu fala para ele: Geazi, onde você estava? O que você foi fazer? A ganância é pecado. O desejo desenfreado pelos bens, pelo dinheiro, pela glória, é pecado. Por causa dessa atitude, o pecado grudou em Geazi. Aí eu fico cheio de dinheiro, cheio de carro, cheio de casa, cheio de joias, cheio de apreços, mas eu estou em pecado. O que me adianta? Poder, glória, nome, título, se eu estiver em pecado, porque eu não abro mão de glória, eu não abro mão de recompensa, eu não abro mão de dinheiro, eu não abro mão de ter, de poder, de estar acima. Eu não gosto muito de servir, eu não gosto muito de ficar no anonimato, eu não gosto muito de não ser visto, eu não gosto muito de não aparecer. É pecado. Pecado. Nem vou comentar, não quero ser negligente, mas uma das tristezas maiores que eu tenho sobre o pecado do rei Uzias, meu pai, um homem que terminou a sua vida longe da família, distante do reino, por causa do pecado. O pecado pode te dar um fim trágico. O pecado pode me dar um fim trágico. Se ele estiver ali naquela porta, eu vou passar por essa. O pecado, ele acaba com o meu futuro. O pecado, ele acaba com o teu futuro. O pecado, ele acaba com o relacionamento. O pecado, ele acaba com a comunhão com Deus. O pecado acaba com tudo. Eu usei aqui a palavra do rei Uzias para dizer o seguinte: eu não quero nem cogitar aqui as coisas que ele fez, mas passando de uma forma superficial, o pecado nos faz terminar mal. O pecado nos dá um fim trágico. Você entendeu? Diga glória a Deus. E agora olha o que eu vou dizer para os irmãos. Uma das características da lepra, eu fiz um esboço simples, queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu estudei sobre a lepra. Ouça-me com muita atenção, isso é muito importante, isso vai salvar a nossa vida. Isso aqui vai salvar a nossa vida, irmãos. Eu já disse isso para os irmãos, eu já conheci no mínimo uma pessoa que foi curada, mas perdeu a sua salvação, porque o maior milagre que existe é o milagre da salvação, do perdão dos pecados. A pessoa pode ser curada de uma doença, a pessoa pode ser curada de um problema, Deus pode consertar o casamento de pessoas, mas ela perder a salvação por causa do pecado. A lepra, ela era
mais profunda, ela podia atingir, a irmã aqui enfermeira, meu Deus, as informações que eu tive dela é que às vezes ela entrava tão profundamente que ela chegava a atingir, chegava ao sangue, chegava aos ossos, e ela tomava o corpo inteiro com o tempo. Então uma das coisas que ela ia comprometendo é que ela ia entrando profundamente, ela ia criando raiz, ela ia penetrando, uma das coisas mais perigosas dela na época, que hoje nós entendemos colocamos paralelo com outra enfermidade, ela queria atingir os órgãos, ela era perigosa. E aqui eu olhando para esse perfil assim, eu fiquei pensando, né? O pecado, ele sabe aonde ele tenta chegar? Ele tenta chegar no nosso coração. Primeiro ele vai com os olhos, talvez com os ouvidos, talvez com o paladar. E quando eu falo de olhos, irmãos, eu não estou falando só do pecado da sexualidade, não. Pecado da ganância, pecado de desejar o mal, pecado de desejar demais, pecado do que ouve, escuta e começa a guardar. O problema do pecado é ele entrar no coração. Quando ele entra no coração, Provérbios de Salomão, o sábio, dizia o seguinte, por uma orientação de Deus, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, protege ele. Porque se o teu coração começar a gostar do pecado, você não escuta mais ninguém, você não ouve mais, você não enxerga mais. O seu coração leva o seu corpo, a sua vida, ela começa a dirigir você. O seu coração começa a dirigir você para satisfazer o seu pecado. A lepra, ela separa fisicamente as pessoas da sociedade. E eu já disse isso para os irmãos, Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1 e de número 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, todos gostamos desse versículo, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ele está pronto para tudo isso. Mas o verso 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. O pecado faz com que o rosto de Deus fique encoberto para conosco. Que absurdo! É como se o pecado fosse Deus enxerga tudo, tá, irmãos? É como se o pecado fosse uma barreira que Deus não consegue nos enxergar para nos livrar. Os ouvidos dele, diante da barreira chamada pecado, não conseguem nos ouvir. Mas se Deus está nos dando essa palavra hoje, preste atenção, a palavra de Deus é assim, ou você está vivendo ou você vai viver. Eu sempre gosto de mencionar que o culto é como uma aula. A irmã é professora, a minha esposa, a irmã Evelyn, a irmã Silvia. Tem uma hora que vocês falam assim, não falam? Aula, está dando aula, está ensinando. Aí vocês falam assim: Sala, isso aqui é matéria de prova, hein? Presta atenção que isso aqui vai cair na prova. Então, agora o que eu vou passar aqui vai cair na prova, presta atenção. Nessa hora, se você distraiu, essa hora você pega firme. O culto é uma aula que tudo é muito válido, mas a mensagem é como se o professor dissesse assim: presta atenção porque isso aqui vai cair na prova. Presta atenção porque Deus quer que você tire uma nota boa. Ele não está falando que vai acontecer um perigo na tua vida. Ele está dizendo o seguinte: quando vier, você vai sair de lado, você não vai ir de encontro com o pecado. Você vai entender que isso aí é laço e vai sair dele e vai tirar uma nota aprovada por Deus.
3. Isso aqui 3 eu achei muito grave. Alguém já ouviu falar da doença chamada hanseníase? A hanseníase diz que é uma doença que é muito parecida com a lepra de antigamente. Diz que o lugar onde estava leproso, você começava a não sentir mais. A hanseníase diz que é um absurdo tão grande que às vezes a pessoa está com a mão no fogo. Tinha um comercial que falava disso. O fogo, ela não sentia queimar. A lepra, ela tinha esse poder. Ela era como uma anestesia, não sentia quando queimava. E os joelhos embranquiçavam, os cotovelos, eles embranquiçavam de uma forma assim absurda. Tem uma foto em uma Bíblia de estudo, eu vi na casa do irmão Carlinhos, Diácono Carlinhos, essa enciclopédia, uma foto de uma mulher leprosa nos tempos de Jesus. Então o cotovelo e o joelho, algumas partes assim, de ossos ficavam brancos, perdia a sensibilidade. O problema do pecado é que ele tira a sensibilidade espiritual das nossas vidas, e aí a gente já não sente mais, a gente já não consegue mais identificar que o pecado está nos causando males. Ele nos anestesia, só que essa anestesia aqui, ela não é boa. Já foi atrás de pessoas. Pior é quando tem crente anestesiado, pastores anestesiados, não tem mais essa sensibilidade, não tem mais essa sensibilidade. Já utilizou dessa sensibilidade hoje, desse movimento hoje? Faltam 8 horas, 10 minutos, falta 8, 9, 10, 11, 12, falta 4 horas para terminar. Deus já te deu 20 horas. Você conseguiu viver essa sensibilidade hoje? Os seus joelhos tocaram no chão? Você ainda sente esse desejo ou você perdeu a sensibilidade? Ela começa a gente não sentir mais. Já passou por pessoas que falam assim: fulano, você está errado. Ela: que errado? O pastor, a igreja, ou o pastor, os membros. Que errado, mãe. Que errado, pai. Que errado, esposo. Eu não estou gostando dessa conversa sua. Eu não estou gostando desse jeito que você está fazendo. Eu não estou gostando do jeito que você está se vestindo. Eu não estou gostando do jeito que você está falando. Eu não estou gostando dessas companhias que você está andando. Que jamais, está tudo bem, está tudo em paz. Ele começa a perder a sensibilidade. Aí ele não consegue sentir mais. Você fala, explica. Mas se estivermos assim aqui nessa noite, nós seremos curados em nome de Jesus. O pecado, a lepra, ela causa... isso aqui é muito sério. 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 A lepra, mesmo depois de curada, ela causa marcas irreversíveis. Algumas pessoas que foram curadas da lepra, mesmo assim ficaram sem as orelhas, sem o nariz, sem as pontas dos dedos, perderam partes, porque essas cartilagens assim, as pontas, diz que são as mais atingidas. Algumas pessoas foram curadas, mas ficaram marcas. Talvez muitos de nós aqui, talvez eu e você já vivemos isso, pecados que as marcas estão até hoje. Você está me ouvindo? Diga glória a Deus. Aquilo que você falou ficou até hoje. Aquilo que você fez ficou até hoje. Deus já curou, Deus resolveu.
mas ficou umas marcas. A família lembra, você lembra, as pessoas lembram. Mas pastor, e agora? O conselho de Deus é o seguinte: não queira viver novas marcas, não queira viver novas dores, novas amputações. Não queira viver novas amputações. Aproveita que Deus já fez cicatriz nisso. Aproveita que Deus já te perdoou. Família, os amigos, os pais que você feriu, os filhos que você feriu, não sei. Aproveita e não peques mais. Amém, Jesus. Jesus. O pecado traz isolamento. Como eu disse para os irmãos, é muito difícil. O apóstolo Paulo, ele refere um dia a um irmão que estava em pecado. Ele diz assim: tira esse irmão da comunhão da igreja. Tira esse irmão da comunhão da igreja. Os Salmos no capítulo 1, Deus nos ensina a não andar no caminho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores. O pecado, ele precisa ser evitado, ele precisa ser removido. Amém, irmãos? Aqui é muito difícil, mas eu acho que todos aqui têm uma importância. A lepra mata, ela matou muitas pessoas, e o pecado, ele mata. Eu já falei para os irmãos que eu acho que o pecado é o maior de todos os temores, de males que a gente pode desejar sobre a nossa família, a nossa casa, respeitando todas as tristezas que nós passamos. Esse é perigoso no sentido de que leva a nossa alma para o inferno. A Bíblia diz que esse homem vai até Jesus. E agora eu termino dizendo 3 coisas. A primeira, ele se expõe. Ô Naamã, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai sair curado. Eu entrar dentro de uma igreja, eu procurar o pastor, eu confessar, eu não sei qual dessas 7, ou esses 7 mergulhos, eu não sei qual direção que você e eu de repente não queira recuar. Eu tenho que chegar no meu patrão e dizer para ele: eu não aceito mais essa rachadinha. No meu encarregado dizer: eu não aceito mais esse acordo, eu não aceito mais esse benefício impróprio. Talvez eu vou cortar essa relação com A, com B. Naamã, se expõe, identifica que isso está te fazendo mal, aceita, arranca essa roupa, diga: eu sou leproso, eu preciso de cura, eu preciso de saúde, eu preciso que Jesus toque em mim. Ele rompe, porque atravessar como uma mulher do fluxo de sangue e ir até Jesus é trazer exposição, é parar de tentar esconder o problema que está me matando, que está te matando. Estou aqui, mãe, estou aqui para te pedir perdão. Meu amigo, eu ando te fazendo mal, eu estou aqui para te pedir perdão. Eu não sei o que seja onde for que você tem que deixar e mudar, agora, amanhã, mas faça, se exponha. Jesus, eu sou leproso, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar, e eu estou disposto a ser curado por Ti. Aí eu acho bonito que ele fala assim: se queres, um assunto bem simples. Eu coloquei assim, ele não exige. A gente tem vivido um tempo que nós, infelizmente, a gente tem aprendido a se relacionar com Deus, dando a Ele algumas ordens daquilo que a gente quer. Eu quero ir para a igreja, mas eu quero que Deus faça isso. Eu vou me batizar, mas eu quero que Deus faça isso. Eu até aceito ser pastor, desde que isso aconteça. Eu aceito ir para a igreja, eu quero. As exigências. Sadraque, Mesaque e Abednego
o rei olha para eles, dá uma ordem dizendo o seguinte: eu vou dar uma chance para vocês, se vocês agora se prostrar, na próxima vez que as músicas tocarem, pronto, vocês estão livres. Eles olham para aquele homem e dizem o seguinte: olha, rei, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos nos prostrar. Nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar e nos cuidar e nos curar. No entanto, se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, eu continuo servindo a Ele do mesmo jeito. A gente não se dobra. Eu não vou deixar de vir para a igreja segunda-feira a porta fechada. Eu não vou deixar de servir a Deus segunda-feira as coisas ainda não acontecer. Eu não vou deixar de servir a Deus se eu tiver que correr com alguém da minha família para o médico. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu sei que Ele pode. Vou pedir a Ele para que Ele faça. É esses que são alcançados por Deus. Deus está atrás de crente que se submete, que se humilha, que reconhece sua grandeza, que reconhece que não é merecedor. Oh, mas você está nesse estado de pecado e ainda acha que pode exigir alguma coisa? Você está precisando da minha misericórdia. E Ele reconhece e diz assim: ó, se o Senhor quiser. A notícia boa, irmãos, é que Jesus, Ele tem uma íntima compaixão. Sabe o que é uma íntima compaixão? De vez em quando você olha para alguma coisa, escute isso, pelo amor de Deus. De vez em quando você olha para alguma coisa, isso acontece de vez em quando. Você olha, você fica mal com aquilo entra dentro de você, toma conta de você. Você se sente profundamente emocionado com uma reportagem, com uma situação que traz até você. Isso acontece às vezes uma vez no ano com a gente fica assim, ó, comovido, a gente vai contar para a esposa, vai contar para alguém, a gente começa a chorar, só de contar. Todas as vezes que Jesus olha para o meu e o teu problema, Ele sente isso, íntima compaixão, o desejo de mudar, o desejo de ajudar, o desejo de orientar, o desejo de nos salvar. Jesus olha para ele e diz: se eu quero. Lembra da mensagem de Miqueias? Na mensagem de Miqueias, Deus falou assim para a gente. Não arrume a sua Bíblia ainda, só eu. Deus ainda está falando conosco. Na mensagem de Miqueias, Deus falou assim para a gente: se o meu povo, o meu remanescente, desejar o meu perdão, desejar que eu faça deles o novo que eu tenho para fazer sobre Israel, sobre Judá. Aí esse povo olha para ele e diz assim: Senhor, como fará o novo, se nós estamos completamente cheios de pecados e se rebelamos contra Ti? Ele diz: eu tenho algo para fazer na vida de vocês. Eu vou juntar todos os vossos pecados e vou lançar no mar do esquecimento. Daí para frente eu olho para você e não enxergo mais os teus pecados, e eu faço nova todas as coisas sobre a sua vida. Esse é o Deus que está aqui nessa noite para fazer nas nossas vidas. Agora vocês podem arrumar as coisinhas, se colocando de pé. E assim que você ficar de pé, depois de arrumar já suas coisinhas, pode arrumar para nós ir embora. Pode se colocar de pé. Agora nós vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Mas como o Senhor nos ama, como o Senhor tem misericórdia, por isso eu apelo, eu peço, eu clamo, eu suplico que o Senhor nessa noite, irmãos, faça com que isso que Deus falou com você hoje fique quente no teu coração. Lembra-se do desastre que é o pecado.
una-te com a misericórdia de Deus, ela vai te dar vida. Jesus quer me perdoar, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te fazer sair desse encontro com Ele limpo, em paz para a tua casa, limpa, limpo. Deus quer nos fazer sair daqui limpos. Deus traga sensibilidade. O Senhor tem falado conosco, vai orar, vai fazer assim, vai fazer assim. Traga-nos a sensibilidade, ó Deus, e que possamos sair daqui para uma semana gloriosa na tua presença. Se o pecado não me tocar, não tocar no meu irmão, na minha irmã que está aqui, nós já teremos uma semana vitoriosos em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, livra essa casa, livra essa família, ou essa pessoa que está sendo intercedida agora, por esta pessoa que entrou aqui nessa noite, tem intercedido por alguém, para que essa pessoa se livre do pecado, que a tua misericórdia alcance essa pessoa, que essa pessoa volte ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. Alcance pessoas que estão presos, familiares que estão presos. Meu Deus, leve o Evangelho dentro daquela penitenciária. Fale do teu amor para aquela vida. Talvez a lei humana ainda tenha alguns anos, mas livra eles do pecado da alma, do coração, ó Deus. Guarde-nos, ó Pai. Salve almas, meu Deus, dessa cidade. Pessoas que estão presas na cegueira espiritual. Assim nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem